Ela foi convidada para dirigir-se ao mundo em um discurso na sede das Nações Unidas em Nova York. Foi a pessoa mais jovem a ser laureada com o Prêmio Nobel, o da Paz. Sofreu um atentado terrorista do Talibã quando tinha apenas 14 anos, onde levou 3 tiros a queima-roupa dentro do ônibus escolar, um deles na cabeça, e ainda sobreviveu. Já foi indicada como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Times. Eu estou falando de Malala. Tá aqui. E você vai descobrir através desse best-seller Eu Sou Malala como é a vida de uma mulher na cultura do Talibã em pleno Paquistão. 3 coisas que eu curto te mostra essa história através das passagens desse livro que foi escrito por ela mesma. Roda a vinheta. Saudações aos companheiros de viagem, eu sou Eric Shibashi e você está no canal 3 Coisas que eu curto, o canal que te dá as melhores dicas de viagens, filmes e livros. Então vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para que mais conteúdos como esse possam ser disponibilizados. Conteúdo de alto valor e totalmente gratuito. Bora embarcar? Gente, esse livro foi publicado lá em 2013 e é um best-seller que já vendeu mais de 50 milhões de cópias. Foi escrito pela própria Malala, junto com uma jornalista britânica, quando ela tinha apenas 16 anos. Então, por ser uma visão de quem está de dentro do regime talibã, mostra um retrato muito fiel do que acontece com as mulheres dentro dessa ideologia religiosa radical. Hoje Malala está com 24 anos e continua sendo um ativista pelos direitos civis, em especial a questão do impedimento das meninas de frequentarem as escolas que foi imposto pelo Talibã. Você consegue imaginar uma menina de 14 anos sofrer um atentado terrorista por defender o direito das mulheres à educação? Realmente é uma coisa inimaginável para a nossa realidade aqui no Brasil, né? Só que isso acontece no Paquistão, inclusive está acontecendo agora. Eu não sei se vocês lembram daquelas cenas absurdas lá das pessoas no Afeganistão tentando embarcar nos aviões dos Estados Unidos para fugir do país. E várias delas chegando a cair do avião por tentar embarcar penduradas sobre a fuselagem. Tudo isso para tentar fugir do regime do Talibã. Os Estados Unidos retiraram suas tropas do Afeganistão depois de 20 anos de ocupação e agora as mulheres temem que 20 anos de luta para recuperar os seus direitos sofra um retrocesso devido à tomada dos radicais no governo. Você acha que a ocupação dos Estados Unidos era benéfica para o Afeganistão? Ou você acha que o governo Biden está correto em não interferir mais militarmente nos assuntos internos em um país estrangeiro? Comenta aí embaixo, eu quero saber sua opinião. Vocês lembram que essa ocupação se iniciou após os atentados do 11 de setembro sobre o pretexto de encontrar o terrorista Osama Bin Laden, que eles diziam estar escondido no Afeganistão? Também sempre existiu a preocupação militar com o uso de armas nucleares do Paquistão por grupos radicais como a Al-Qaeda e o Talibã, caso elas caíssem nas mãos deles. Dado todo esse contexto histórico, vamos agora às passagens do livro. De cara eu já vou dizendo que eu gostei muito desse livro e não foi à toa que eu escolhi ele para ser o primeiro da série de livros daqui do canal 3 Coisas que eu curto. Eu destaquei bastante coisa quando eu estava lendo ele, mas eu vou tentar ser breve e pegar a essência do livro. O resto vai ficar por sua conta, tá? Caso você decida ler. Bem, já antes do sumário, o livro começa com uma dedicatória simbólica que resume toda a luta de Malala, que eu vou ler para vocês aqui. A todas as garotas que enfrentaram a injustiça e foram silenciadas, juntas seremos ouvidas. E atrás um mapa para que você se situe geograficamente onde é que Malala morava, bem no meio entre o Afeganistão e Paquistão, ali na fronteira entre os dois países. No prólogo do livro, a leitura já começa de forma bem dramática, partindo do dia em que Malala sofreu o atentado terrorista no caminho para a escola. A partir daí, ela divide o livro em 5 partes, e a primeira se chama Antes do Talibã. Nessa primeira parte, Malala conta um pouco da sua história pessoal como menina lá no Vale do Swat, a história do seu pai, da sua escola e da sua aldeia. Ela introduz o capítulo com o poema Pachun, que é o povo original de Malala. O poema diz o seguinte: prefiro receber com honra seu corpo crivado de balas a ter notícias de sua covardia no campo de batalha. Ou seja, já se percebe que esse é um povo com histórico de batalhas e que defende sua honra
com a própria vida. Isso fala muito sobre as características dos povos daquela região. Em seguida, o livro retrata sobre o nascimento de Malala. No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena de minha mãe e ninguém deu os parabéns a meu pai. Nasci menina no lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas. Para a maioria dos Pachuns, o dia em que nasce uma menina é considerado sombrio. Punk, hein? Isso é muito, muito triste e até inconcebível de se entender. Mas o pai de Malala era um cara diferente, graças a Deus. Ele escolheu o nome de Malala em homenagem a Malalai de Maiwand, a maior heroína do Afeganistão. E você vai ver ao longo do livro como o comportamento do pai de Malala influi grandiosamente para que hoje tenhamos a Malala como ela é. Who would you have been if you were just an ordinary girl from the Swat Valley? I'm still an ordinary girl, but if I had an ordinary father and an ordinary mother, then I would have 2 children now. He named her after a girl who spoke out and was killed. Almost as if you said, she'll be different. You're right. Há uma coisa muito interessante também sobre outra passagem do livro, é que ela descreve o Vale do Swat, que é onde Malala mora, dizendo que as pessoas costumam chamá-lo de Suíça do Oriente. Isso é muito interessante porque contrasta totalmente com a imagem mental que nós temos daquela região. Vou mandar uma foto para vocês verem aí. Então ela descreve um pouco do local onde ela viveu, fala da sua infância pobre e começa a introduzir a sua família, seus valores e a escola. Quando nasci, éramos muito pobres. Morávamos num casebre simples de 2 cômodos do outro lado da rua, onde ficava a primeira escola fundada por meu pai e um de seus amigos. Eu dormia com meus pais num dos cômodos e o outro era reservado aos hóspedes. Não tínhamos banheiro nem cozinha. Minha mãe preparava as refeições numa fogueira acesa no chão e lavava nossas roupas numa pia da escola. Nossa casa estava sempre cheia de pessoas recém-chegadas do interior. A hospitalidade é uma parte importante da cultura Pachun. Vou ler para vocês agora uma passagem engraçada, mas que também ajuda a entender como é que funcionava a questão racial lá naquela região. Na nossa cultura, todos temos apelidos. Além de minha mãe me chamar de Picho desde que nasci, alguns primos meus me chamam de Lache, a palavra Pacho para cardamomo. Pessoas de pele negra são muitas vezes chamadas de brancas e pessoas baixas de altas. Temos um divertido senso de humor. Meu pai era conhecido na família como Caistar Dada, que significa bonito, entre aspas, né? Um dia, quando eu tinha por volta de 4 anos, perguntei a meu pai: Aba, qual é sua cor? Ele respondeu: não sei, um pouco branco, um pouco negro. É como quando alguém mistura chá com leite, falei. Ele riu muito, mas quando garoto não gostava de sua pele escura e por isso ia para o campo em busca de leite de búfala para esfregar no rosto, pensando que isso o deixaria mais claro. Não preciso nem dizer que os casamentos nessa região eram arranjados. Em muitos casamentos, os noivos se viam pela primeira vez só no dia do casamento. A brincadeira favorita das meninas era casar. Nessa brincadeira, as meninas diziam: cuide do seu marido e seja feliz. A mulher também não tinha autorização de sair de casa sem a companhia de um homem, mesmo que esse homem fosse um garotinho de apenas 5 anos, diz Malala. As mulheres não podiam sequer comer as melhores partes da galinha, que ficavam todas com os homens. O chá delas era puro, não podiam colocar nada, enquanto os homens tomavam chá com leite ou com creme de leite. Direito ao voto, então? Nem pensar. Foi sob o governo de Zia que a situação das mulheres paquistanesas se tornou ainda mais restrita. O general Zia estabeleceu leis islâmicas que reduziram o valor do testemunho de uma mulher nos tribunais, que passou a equivaler à metade do testemunho de um homem. As mulheres não podiam nem mesmo abrir contas bancárias sem a permissão de um homem. Sem comentários, né? Foi no governo de Zia que a jihad tornou-se o 6º pilar de nossa religião, acima dos outros 5. Para quem não se lembra, a jihad é a Guerra Santa. As crianças dos campos de refugiados recebiam até mesmo livros escolares produzidos por uma universidade americana que ensinavam aritmética básica com a utilização de linguagem de guerra. Os livros apresentavam problemas matemáticos como
Se de 10 russos infiéis, 5 são mortos por um muçulmano, restam 5. Ou 15 balas menos 10 balas igual a 5 balas. O Talib falava sobre a jihad em termos tão gloriosos que meu pai ficou encantado. Não cessava de afirmar que a vida na terra era breve e que ainda havia poucas oportunidades para os rapazes de nossa aldeia, inclusive para meu pai, cuja família possuía uma propriedade pequena. Todas as noites meu pai rezava a Deus: ó Alá, por favor, faça alguma guerra entre muçulmanos e infiéis para que eu possa morrer a seu serviço e ser um mártir. Mais à frente ela conta sobre o fim do regime do ditador Zia e da primeira mulher a se tornar ministra no Paquistão, trazendo um pouquinho mais de otimismo ao povo com relação ao futuro, principalmente a situação das mulheres, né? O pai de Malala também conta para ela como que era o tempo do regime do Talibã antes dela nascer. As mulheres chegaram a ser proibidas de rir alto e até usar sapato branco sob a alegação de que essa era a cor do profeta. Muitas mulheres chegaram a ser presas ou espancadas apenas por usar esmalte nas unhas. Malala conta que na sua tribo, as meninas eram oferecidas a tribos rivais para apaziguar conflitos. No Código dos Pachuns também está escrito: temos de nos vingar do mal que nos fazem. Um Pachun nunca deve esquecer de um favor que lhe foi feito e deve retribuir, assim como a vingança. E o ditado que representa bem essa passagem que está lá no livro é o seguinte: a pedra de um Pachun não deve enferrujar na água. Os Pachuns também tinham um código de hospitalidade, como eu já citei numa passagem anterior, onde você era obrigado a receber um convidado em sua casa, independente de ser avisado ou não sobre a visita. E aí, que tal, hein? Dizem inclusive que Osama Bin Laden se beneficiou desse código quando estava fugitivo. Alguns religiosos viam Osama Bin Laden como um herói e era possível comprar produtos com o rosto de Osama Bin Laden lá no mercado. Ainda nessa primeira parte do livro, Malala fala sobre os sunitas e xiitas e sobre o início da escola criada por seu pai e sobre as madrasas. No Paquistão, as madrasas são uma espécie de sistema de previdência, pois dão comida e alojamento, mas o ensino que ministram não segue o currículo normal. Os meninos aprendem o Corão pela repetição, balançando o corpo para frente e para trás enquanto recitam. Aprendem também que não há coisas como ciência ou literatura, que dinossauros nunca existiram e que o homem jamais foi à lua. Agora entramos na parte 2. A parte 2 se chama O Vale da Morte. O capítulo se inicia falando sobre a Mullah FM, que era uma rádio que disseminava o radicalismo. Algumas coisas que essa rádio pregava é que as pessoas não dançassem, não ouvissem música e nem assistissem filmes. Muitos paquistaneses não sabiam nem ler nem escrever, portanto os mulás se utilizavam dessa ignorância para disseminar as interpretações falsas do Corão, livro sagrado muçulmano. Nesse período, o radicalismo retorna forte ao Paquistão e as mulheres principalmente começam a sentir os efeitos das proibições. Homens do ditador Fazlullah patrulham as ruas com carros e metralhadoras buscando identificar as pessoas que contrariavam as suas regras. Os policiais chegaram a começar a publicar nos jornais que estavam abandonando a carreira policial por medo de serem mortos pelos homens de Fazlullah, pois a força policial não tinha capacidade de combater os radicais. Mesmo em meio a todo esse cenário, Malala se recusava a parar os seus estudos e continuava disseminando as ideias sobre a importância da educação para as mulheres. Mas no fim de 2008, 400 escolas já haviam sido destruídas pelo Talibã. Vou ler uma passagem desse livro agora que representa bem esse período. Se chama A Praça Sangrenta. Os corpos eram despejados na praça à noite para que todos os vissem na manhã seguinte a caminho do trabalho. Cartazes presos a eles diziam coisas como: isto é o que acontece com quem apoia o exército, ou não toque nesse corpo até 11 horas ou você será o próximo. Em algumas noites de matança também havia tremores de terra, o que tornava as pessoas ainda mais apavoradas, pois ligávamos cada desastre natural aos desastres humanos. Uma dançarina foi morta e algumas pessoas defenderam o assassinato porque ela não era muçulmana. Um professor foi morto por se recusar a usar a bainha da calça acima do calcanhar, como os talibãs faziam. Ninguém entendia porque que o exército não fazia nada e muitos diziam que exército e talibã eram dois lados da mesma moeda. Haviam 12 mil tropas do exército na região, 4 vezes a quantidade do talibã.
Mesmo assim, o Talibã controlava 70% do Vale do Swat. Mas, depois de resistir muito tempo ao Talibã, a família de Malala finalmente se viu forçada a deixar o Vale do Swat por conta de todas as ameaças que vinha sofrendo. Ao todo, foram quase 2 milhões de pessoas que tiveram que deixar suas casas e suas vidas para trás e viver como refugiados. Com apenas 12 anos, Malala termina a segunda parte do livro comentando que já tinha sido a 4ª cidade por onde ela passara desde que teve que deixar o Vale do Swat 3 meses atrás. Parte 3. Era 24 de junho de 2009 quando Malala retornou ao Vale do Swat, uma semana após o primeiro-ministro anunciar que havia expulsado o Talibã daquela região. O sinal do pai da escola de Malala voltou a tocar em agosto daquele mesmo ano. Após o retorno ao Vale do Swat, haviam milhares de pessoas desaparecidas. Malala conta: o irmão de uma professora na nossa escola, que morava a 10 minutos de nossa casa, fora apanhado pelos militares, torturaram e depois o colocaram numa geladeira até morrer. Ele não tinha nada a ver com o Talibã, era apenas um pequeno comerciante. Mais tarde, o exército se desculpou com ela, dizendo que tinham confundido os nomes e pegaram o homem errado. Enquanto isso, os tribunais se ocupavam com outro assunto. No Paquistão, temos a chamada Lei da Blasfêmia. Durante a campanha de islamização do general Zia, a lei se tornou muito mais rigorosa e quem conspurca o nome sagrado do santo profeta pode ser condenado à morte ou à prisão perpétua. Conspurca significa suja, mancha, né? Em novembro de 2010, foi publicada uma reportagem sobre uma cristã chamada Asia Bibi, condenada à forca. Ela respondeu que Cristo morrera na cruz pelos pecados dos cristãos e perguntou o que o profeta tinha feito pelos muçulmanos. Uma delas denunciou Asia ao imã local, que informou a polícia. Imã era o sacerdote de lá. A mulher passou mais de 1 ano na prisão antes de ir a julgamento e o tribunal a condenou à morte. Uma das poucas pessoas que se levantaram em defesa de Asia Bibi no Paquistão foi o governador do Punjab, Salman Taseer. Poucos dias depois, em 4 de janeiro de 2011, Salman Taseer foi alvejado e morto por um de seus próprios guarda-costas. Ficamos chocados com a quantidade de gente que elogiou o matador. Quando compareceu ao tribunal, até mesmo advogados o cobriram com a chuva de pétalas de rosas. O imã da mesquita, frequentada pelo governador assassinado, se negou a rezar o ofício fúnebre e o presidente não foi ao funeral. Nessa época, muito também era falado sobre os Estados Unidos, que, lembrando a vocês, já ocupava o Afeganistão desde 2001. Passando agora para 2012, o radicalismo religioso começa a dar sinais de recuperação novamente e bate às portas da escola do pai de Malala. O entregador de mantimentos bate na porta e entrega a ele uma carta anônima que dizia: caros irmãos muçulmanos, existe uma escola dirigida por uma ONG que é um centro de vulgaridade e obscenidade. Um hadith do santo profeta estabelece que, se vocês virem algo ruim ou malévolo, devem detê-lo com as próprias mãos. Se não puderem fazer isso, então devem contar o fato aos outros. E, se não puderem fazer isso, devem pensar dentro de vocês o mal que isso é. Não tenho nenhuma rixa pessoal com o diretor, mas estou lhes falando o que diz o Islã. Essa escola é um centro de vulgaridade e obscenidade e leva meninas para piqueniques em diversos locais. Se vocês não detiverem isso, terão que responder a Deus no juízo final. Em 12 de julho desse ano, Malala fez 14 anos, o que significa no Islã entrar na idade adulta. Junto com o seu aniversário, veio a notícia de um atentado terrorista do Talibã e a preocupação de uma nova retomada do regime. Então, no caminho para a escola, acontece o atentado terrorista contra Malala. As partes 4 e 5 do livro falam sobre a luta de Malala para se recuperar das sequelas deixadas pelo atentado. Ela também percebe que aquele atentado involuntariamente havia tornado a batalha dela global por conta da repercussão dada ao caso. No livro ela conta: percebi que o Talibã involuntariamente tinha tornado minha campanha global. Beyoncé me escreveu um cartão e postou uma foto dele no Facebook. Selena Gomez
tuitou sobre mim e Madonna dedicou-me uma canção. Havia até uma mensagem de minha atriz favorita e ativista social, Angelina Jolie. Eu mal podia esperar para contar a Moniba. Na época, não percebi que não voltaria para casa, porque nesse tempo Malala fez seu tratamento na Inglaterra e também continuou refugiada lá. Então o livro termina contando sobre o discurso de Malala lá na sede das Nações Unidas em Nova York, no dia em que Malala completava 16 anos. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Então, uma história de muita superação, de repressão, mas acima de tudo de obstinação. Malala e sua família colocam os desejos de um futuro melhor para sua família e para o seu país, em especial para as mulheres, acima de suas ambições e interesses pessoais, e dedicam a sua vida e a sua segurança a esse objetivo. E aí, gostou desse vídeo? Se interessou pelo livro? Comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e você possa nos ajudar ao crescimento do canal. Até a próxima, grande abraço!